Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind that lie to me, pretty woman. Vamos continuar ilustrando Libra. Quando a gente fala de um signo, é importante frisar que a gente não está falando de uma pessoa. Eu sempre vou reforçar isso porque existe uma grande tendência, acho que desde sempre, da gente se identificar com o nosso signo, ou não se identificar nem um pouco e desconsiderar completamente o que eles podem nos trazer como autoconhecimento. Você pegar um jornal, por exemplo, e ler lá o seu horóscopo, aquilo ali não é astrologia. Aquilo ali é um entretenimento dos mais vagabundos, eu diria. Uma vez eu ouvi dizer que aquelas frases que eles colocam ali, eles simplesmente pegam, agora Áries, sacode lá uma frasezinha num pacote aleatório e coloca: essa semana a sua cabeça vai doer, o dinheiro vai chegar na sua mão. Pronto. E aí quando a gente lembra do signo, a primeira coisa que a gente vai pensar é nesse horóscopo de jornal, né? Que não tem finalidade nenhuma. Vou trazer algumas ilustrações agora para poder a gente continuar entendendo Libra. Quando a gente fala de todo tipo de relações, a gente está falando de Libra. Quem nunca desejou viver um romance? Quem nunca precisou viver com algum sócio, por exemplo? Libra não fala apenas do romance, né? Quando a gente vê como regente Vênus, a gente tende a pensar no romance, naquela parte sobre os relacionamentos afetivos. Mas vai muito além. A gente está falando do elemento ar. Então, o sócio que você precisa dele ali para poder a sua firma funcionar, isso também é Libra. Afrodite, paradisíaco, afrodisíaco. Essa palavra ela vem da nossa intenção sensual e sexual em relação aos desejos, né? Uma fruta afrodisíaca, por exemplo, ou um drink afrodisíaco, nos remete a essa questão do prazer, da paixão. Uma vez eu ouvi dizer que lá na Grécia, na antiga Grécia, quando uma mulher muito bonita era acusada de algum crime, ela ia para o julgamento. Chegando lá, eles olhavam para ela e olhavam entre si. Eram os homens que julgavam, né? E falavam: não, impossível uma mulher linda dessa ter cometido um crime. Eles não conseguiam associar a beleza de alguém com o lado mal do ser humano. Se uma pessoa é bela, automaticamente ela é boa. A gente sabe que não funciona assim. Mas veja só, as aparências enganam. Esse é um dilema de Libra. Para a gente viver em sociedade, em família, a gente precisa sorrir e acenar por muitas vezes. Se a gente fosse falar tudo o que pensa... Então é aquela mulher que não era julgada, olha só como ela abusava disso, né? Com aquela carinha bonita dela. Eles nunca iam imaginar que ela envenenaria o marido. Hoje em dia isso acaba acontecendo ainda. A aparência física de uma pessoa, o lado Vênus dessa pessoa, ele é muito levado em conta. A gente vê as pessoas aí passando por abordagens policiais, por exemplo, apenas pela cor da pele. Simplesmente são abordadas porque aquela pessoa, aquele tipo de pessoa, aquela aparência está ligada à criminalidade. É um absurdo, né? Mas as aparências sempre vão enganar. Um exemplo, aquele filme chamado Dorian Gray, O Retrato de Dorian Gray, é um livro, né, que virou um filme. Ali o personagem, ele é todo pomposo, belo e sedutor e tudo mais, mas a história dele é muito mais sombria do que isso. Ele faz um pacto onde, isso é um spoiler, onde a verdadeira imagem dele é retratada num retrato, numa pintura dele. E aí, à medida que ele tem as más ações, o que se torna sombrio é apenas a pintura dele. É bem interessante. Quando a gente fala de Libra, a gente também está falando de etiqueta. A pessoa ter etiqueta para poder se vestir, para poder comer, para poder se portar em sociedade. Isso tudo é Libra. Se você tem dificuldade nisso, é um sinal de que Libra precisa ser melhor desenvolvido. Mas não quer dizer que você tenha que ser sempre uma pessoa com etiqueta. Nem sempre comer à mesa precisando sorrir e acenar pra gente que você não gosta é confortável. Às vezes necessário.
Isso é Libra. Vamos manter tudo na harmonia, vamos manter tudo na beleza. É o que Vênus deseja pra gente quando a gente está desenvolvendo esse signo. Então todo tipo de cortesia, esses filmes de época, por exemplo, onde os homens vão vestidos de terno, as moças com um vestido rodado, grande, longo, com um drink na mão, falando coisas belas um para o outro, num sentido romântico muitas vezes, isso tudo é cenário de Libra. A pessoa não está falando necessariamente da vida interna dela, ela não está falando da família dela, ela está socializando. Ela está buscando talvez um romance, ou então uma sociedade, se introduzir naquele grupo. Isso tudo é Libra. Aquela novela de época que passou aqui no Brasil, O Cravo e a Rosa, é uma representação extremamente simbólica da Bela e a Fera, que a gente já falou sobre, né? O eixo Áries-Libra. O cravo é o Áries, o homem bruto. Libra é a rosa, aquela que tem a diplomacia, a beleza e a delicadeza. Mas vamos entender que isso se trata de um mito, de um arquétipo. Uma mulher também pode ser essa energia mais yang, mais firme. Um homem também pode ser Libra, essa energia mais diplomática, mais reconciliadora. Então, quando a gente ilustra, a gente coloca como homem bruto e como uma mulher delicada. Mas não precisa ser assim, isso é só um arquétipo que vai sendo delineado a partir da nossa vida. Então, quando a gente se identifica, quando a gente se atrai por essas histórias, é porque esse mito faz parte da nossa jornada. Ele acaba sendo mais forte, talvez. Vai depender do conjunto que aparece no mapa de cada pessoa. Pessoas que têm pontos em Libra e em Áries, por exemplo, isso vai ser mais forte para elas. Mas, num geral, como eu disse no início, toda pessoa vai ter um ímpeto de viver algum romance, alguma coisa que mobilize ela a querer agir, algum encanto, sabe? Naquela série Outlander também a gente vê um cenário de Libra. A gente vê a Claire e o James como um casal romântico que estão vivendo os desafios deles. Eles precisam também conviver com as pessoas do vilarejo, com a sociedade, com as pessoas de grande poder e tudo mais. Tudo isso sendo vivido como um casal. Tudo tema de Libra. Todo o filme, série, por exemplo, os doramas, isso tudo ilustra muito o mundo de Vênus, né? O mundo de Libra, dos relacionamentos, de uma pessoa que se identifica com um lado e vai buscar o lado complementar a ela. Aquele filme clássico, Uma Linda Mulher, Pretty Woman, também retrata esse tema do romance, né? As pessoas se perdem uma na outra, onde parece que tudo se resume ao relacionamento dos dois, aquele romantismo. Só que isso tudo é uma parte da história sendo contada. Quando a gente vai viver realmente esses mitos, essas histórias, não dá para ser exatamente daquele jeito. Até certo ponto sim, mas chega uma hora que o nosso desenvolvimento nos chama. E aí aquilo que era romântico se torna sombrio, aquilo que era romântico pode se tornar tedioso, aquilo que era romântico pode se tornar uma posse, aquilo que era romântico pode se tornar um motivo de você se perder, você perder sua individualidade, por aí vai. A vida real ela é bem mais complexa do que o que nos é mostrado nos mitos, nas histórias, nos filmes. Uma forma da gente entender esse equilíbrio entre Áries e Libra é lembrar da deusa grega chamada Palas Atena. Ela ilustra muito bem esse eixo. Enquanto Marte era o deus da guerra, que só queria saber de guerrear e conquistar e tudo mais, que é o nosso ímpeto de ação, enquanto Vênus é aquela que só queria saber dos relacionamentos e da sedução, Palas Atena, ela era considerada a deusa da estratégia militar. Eu já falei um pouco sobre ela lá em Áries. Então, Palas Atena, ela junta a capacidade de equilíbrio de Libra, de conciliar, de pensar, de ser diplomática, mais a capacidade bélica de Marte, de guerrear. Então ela pode ser uma bela ilustração para o equilíbrio de Áries e Libra. Você pondera as coisas, você cria uma estratégia de guerra e você age, você luta. Então em Palas Atena a gente encontra a nossa estratégia de vida. Você também não pode sair de qualquer forma desembestado, fazendo de tudo só para poder conquistar e abrir território. Da mesma forma que você também não pode
viver apenas dependendo dos relacionamentos para poder se sentir bem e nutrido. Você vive as relações, você cria suas estratégias e você age em algum momento com sabedoria. Ela era uma das principais deusas do Olimpo, Palas Atena. Na mitologia Yorubá, por exemplo, lá dos africanos, onde a gente tem uma raiz muito forte com os orixás, não dá para negar isso. A gente faz o sincretismo de Vênus e Afrodite com Oxum. Eu já falei um pouco de Oxum como a orixá da beleza, né? A orixá da água doce. Assim como Vênus, Oxum também ficava na beira do rio, segurando um espelho e admirando a própria beleza e a própria riqueza. A gente faz esse sincretismo, é necessário, para poder enriquecer o símbolo. Um orixá que pode ser visto como um regente do signo de Libra se chama Oxumaré. Em termos básicos, Oxumaré é o arco-íris. Só que ele é muito mais do que isso. Como que a gente pode entender o Oxumaré como regente de Libra? Ele é aquele orixá que não é homem nem mulher. E o que que isso quer dizer? À medida que a gente desenvolve o outro na nossa vida, o Libra, que a gente é homem e desenvolve o nosso lado feminino, que a gente é mulher e desenvolve o nosso lado masculino, a gente se torna inteiro sozinhos. Nem homem, nem mulher. Apesar do nosso sexo biológico nos limitar de alguma forma, mas a capacidade receptiva do feminino e a capacidade ativa do masculino estão incluídas ali. E Oxumaré aparece como uma bela ilustração desse símbolo. Oxumaré não é homem nem mulher. Oxumaré é o arco-íris. Oxumaré é aquele que nos traz todas as características possíveis que a gente encontra tanto na gente quanto no outro. A gente vai integrando. Claro que ele é muito mais do que isso, Oxum é muito mais do que isso, mas eu acho importante fazer essa ligação para poder, em algum momento, a gente conseguir explorar mais esses outros símbolos complementares. Para finalizar, eu vou trazer uma história um tanto conhecida que ajuda a ilustrar essa questão da indecisão e do excesso de parcimônia e de equilíbrio de Libra. A imagem é ilustrada por um homem em cima do muro. De um lado a gente vê o diabo e do outro lado a gente vê Jesus. Jesus começa a chamá-lo. Vem pro lado de cá, vem para cá. Aí ele vai e continua em cima do muro. Jesus continua chamando. Até que ele vira pro diabo e pergunta: você não vai me chamar para ir pro seu lado? O diabo pega e responde: não chamo porque o muro já é meu. O que isso quer dizer? Quando a gente fica apenas em cima do muro e não toma decisões nos momentos necessários, de alguma forma pela inação, a gente escolhe pela destruição. A falta de ação, a falta de atitude que pode acometer o signo de Libra, pode trazer essa escolha pelo lado destrutivo da vida, representada aqui pelo diabo. Não que a pessoa tenha que escolher aqui ou aqui. Se ela descer para o lado do diabo, por exemplo, ela pode representar aqui o fim de uma sociedade com alguém, o fim de um trabalho que ela não gosta mais. Ela destruiu, ela agiu de forma obscura, mas foi necessário. Se ela desce para o lado de Jesus, por exemplo, ela vai escolher se reconciliar e tentar manter aquela relação, aquela sociedade. A ideia aqui não é trazer que a pessoa tem que escolher o lado da luz em vez do lado da sombra. A ideia é, se você não escolhe, é como se a tendência fosse a destrutividade na sua vida. E esse é um tema muito comum para esse mito do signo de Libra. Então, mais uma vez, se você não pondera as questões e age de qualquer maneira, de forma Áries, você acaba se arrependendo. Mas se você pondera demais as questões e não age, fica apenas no lado Libra, você também tem uma inação que é destrutiva. Mais uma vez, o objetivo é unir Áries com Libra juntos num único símbolo, onde a gente consegue encontrar, ilustrada com muita maestria, a deusa Palas Atena. Vamos continuar. Reta final para o signo de Libra já.